Tem 93 agora. Ok. Vai dar mais 120 segundos aqui. Passamos de 100 agora, 103 pessoas. Vamos lá então, né? Boa tarde a todos. Agradecer aqui a presença de todos nesse treinamento. Esse workshop sobre segurança de IA, né? IA é uma coisa que a gente vem falando todos os dias, em todos os noticiários, jornais. Então, é algo que veio para ficar. E a gente precisa, então, se adaptar a essa nova tecnologia e ter os certos cuidados, né? Então, queria aproveitar aí, contratamos aí o DOT para poder dar esse treinamento, esse workshop. Queria que todos aproveitassem o máximo. E lembrando que no final a gente vai ter um game aí, onde vai ter os melhores, vão ter uma premiação aí, uma premiação surpresa aí para os melhores. Então, assim, aproveite bastante esse momento de conhecimento com o Cloud Dot. Com você, Dot. Ok, Rogério, muito obrigado, pessoal. Nossa, como passou rápido, né? Para mim parece que foi outro dia que a gente estava no workshop aqui do ano passado, já falando um pouquinho desse tema tão emblemático que é a inteligência artificial, né? Isso que o Rogério falou faz super sentido, tá? A gente está no momento que, assim, eu, pessoalmente, até tanto pela área de atuação, mas um pouquinho como hobby, como curiosidade, eu utilizo inúmeras ferramentas de IA, tá? Não só ChatGPT, mas também utilizo Claude, Grok, utilizo Suno, algumas outras que eu não vou dar spoiler porque algumas vão entrar aqui e eu posso ir citando elas, tá? Mas uma coisa eu vou contar para vocês e reflete muito, mas reflete muito do que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Tá difícil de acompanhar esse ritmo acelerado de evolução da IA. Quem utiliza alguma dessas ferramentas que eu citei, mesmo as mais conhecidas ali como o ChatGPT, se você der uma olhada nelas, cara, é atualização constante. Então, muitas vezes, aquela regrinha que você conhecia ali um tempinho atrás, daqui a pouco já mudou completamente, né? E isso é algo tão transformador, tá? Que já vi muita gente dizendo que isso que a gente está vivendo, essa era da IA, já eu entro na apresentação, tá? Mas essa era da IA que a gente está vivendo vai ser algo, olha só, tão impactante quanto outro grande advento que a gente viu alguns poucos anos atrás, não tão distante assim, que foi a chegada da internet. Então, antes mesmo da gente entrar aqui no conteúdo, se eu puder pedir para vocês manterem uma mentalidade, um mindset, né? Palavra da moda, já me disseram que, olha, falar mindset 3 vezes na palestra tem que dar um bingo, tá? Tem que fazer um sorteio. Mas, enfim, se vocês puderem manter essa mentalidade de entender a chegada da IA como uma ferramenta transformadora, não só nos nossos negócios, tá? Mas na nossa própria vida, assim como foi a internet, eu acredito que a gente vai estar muito mais em sintonia aqui com o conteúdo, tá? Alguns avisos aí importantes até para vocês aproveitarem melhor, tá? Ao finzinho aqui, depois da nossa
da apresentação, aqui do workshop, na verdade, sim, mais ou menos na metade do tempo, no meio do caminho, nós teremos ali aquele talk show usando a ferramenta que é o Kahoot. Quando chegar lá, pessoal, vai ter aqui um link, vai ter na tela o indicativo ali de como vocês acessarem, vai ter um QR Code, tá? Mas o ideal é o quê? É que vocês estejam ali com o celular na mão, porque como ferramenta o Kahoot é bem melhor, bem mais fácil de jogar ali quando você utiliza o celular. Então já fica uma dica, o Kahoot é um jogo tanto de você ser assertivo na resposta, mas também de ser ágil, né? Então se você quer ter a agilidade aí para superar a inteligência artificial, a agilidade humana, né? Superando aí, atingindo seu máximo potencial, é importante que vocês utilizem ali o celular. Quem não puder, não tem problema, pode usar aí diretamente através do computador. Quando chegar ali na hora de entrar no Kahoot, vou colocar aqui o link no chat, tá? Dá para acessar normalmente, mas quem tiver no celular tem uma vantagem, combinado? Outro ponto importante, tá? Essa nossa apresentaçãozinha, ela é obviamente multimídia, tá? Que nem eu fiz no ano passado. Vou já perguntar para vocês, aliás, até antes de começar, não vou nem jogar aqui na tela não, tá, pessoal? Aí no chat mesmo, queria muito que vocês me ajudassem e me respondessem. Alguém lembra quem foi o apresentador da nossa reunião no ano passado? Tá? Quem abriu ali, como foi que a gente abriu o workshop no ano passado? Alguém lembra? Não vale você falar não, tá, Rubens? Você eu sei que lembra. Foi uma IA com a Ah, voz que do pena. Opa, tinha alguém falando que não era o Rubens, tá? Já ganhou um ponto a mais no Kahoot. Como foi que a gente fez no ano passado? Foi uma IA que simulou Foi uma IA com a voz do Rubens. Foi uma IA com a voz do Rubens, né, gente? E talvez vocês não lembrem, tá? Mas eu lembro ter falado exatamente essas palavras. Olha, quem sabe no futuro a gente não vai estar ouvindo só a voz, tá? Será que esse ano a gente conseguiu avançar? Vamos já descobrir aí um pouquinho. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Vou botar aqui no modo de apresentação. Pessoal, como sempre, quando eu estou aqui no modo de apresentação, eu não enxergo mais aqui vocês diretamente no Teams. Eu posso até ficar olhando aqui para de lado, dá para ver um pouquinho, tá? Mas eu vou estar olhando aqui para frente. Então, eu não vejo as mensagens no chat, tá? Por favor, eu gostaria só o seguinte, essa apresentação vai ter um vídeo, se esse vídeo não estiver saindo áudio, vocês me sinalizam, tá? Que eu tento corrigir aqui, o Teams às vezes é um pouquinho temperamental, mas vocês me sinalizam. Fora isso, por favor, me interrompam a qualquer momento. Como sempre, eu não gostaria que aqui esse nosso encontro, esse workshop, fosse só um especialista, dono da verdade. Nada disso, aqui eu estou para conversar com vocês, falar sobre essa questão da cibersegurança na era da inteligência artificial e também trocar ideias, né? Quem sabe enriquecer um pouquinho mais o meu repertório ouvindo vocês. Acho que é muito importante para todos, até para a gente ter um encontro aí ainda mais eficiente. Combinado? Vamos lá. Cibersegurança na era da inteligência artificial. Como já falei, sou Claudio Dotti, estou como sócio-gerente aqui na Darius, ocupando a posição de líder de prática, já tive, acho que não vou gastar muito tempo nessa tela, já tive a oportunidade de me apresentar diretamente à grande maioria de vocês, esse ano especialmente, Rubens teve que me aturar vários dias, né, Rubens, de trabalho em conjunto, então, de minha parte, é um enorme prazer, vocês não têm noção do tanto que eu fico feliz de estar aqui com vocês, trazendo esse conteúdo, tá? E me sinto extremamente honrado, e em nome da Darius também, da gente estar continuamente acompanhando vocês nessa jornada aí, sempre rumo ao melhor que existe em termos de gestão de segurança da informação, cibersegurança, enfim. Então, vamos pular a parte da apresentação e ir diretamente ao que interessa, tá? Estamos na era da inteligência artificial. Vou tentar olhar aqui um pouquinho para vocês na minha segunda tela. Então, gente, aí no chat mesmo, me respondam. Respondam aí mesmo, pode escrever. Concordo com isso? A gente está na era da inteligência artificial? Já chegamos nesse futuro? E aí, foi uma pergunta. Quem me ajuda a responder?
Sim, estou vendo aqui, Alessandro, vários sim, com certeza, acho que estamos. Exatamente, pessoal. Nós estamos aí na era da inteligência artificial, mas eu tenho um spoiler para vocês, tá? Pelo menos na minha humilde visão, se o PowerPoint me deixar apresentar, nós estamos aí na infância dessa era da inteligência artificial, tá? Olha, por tudo que eu tenho acompanhado, tudo que eu tenho estudado em termos de inteligência artificial, e fico até feliz de compartilhar com vocês que hoje eu recebi uma certificação bem prestigiada, que foi a de profissional de compliance em inteligência artificial. Acabei de prestar exame, acabei de passar por uma provinha de certificação, então tenho até mais novidades para compartilhar para vocês, porque esse exame é um exame que está chegando no Brasil só em setembro, eu fui convidado para participar dele, tá? Mas por tudo que eu tenho estudado, tudo que eu tenho acompanhado desse tema já há um tempinho, a gente está bem na infância da era da inteligência artificial. Isso quer dizer o quê? Trocando em miúdos, a gente ainda não tem sequer uma percepção completa da dimensão que esse tema pode tomar. Comecei aqui a nossa apresentação falando que, justamente, olha, compara com a chegada da internet, compara com a chegada da microinformática, o tanto que isso daí mudou a vida da gente, tá? Acho que a turma aqui é mais nova, não vai lembrar, mas, enfim, eu que sou cria ali dos anos 80, fui criança, moleque nos anos 80, brinquei bastante na rua, a gente vê o quanto a nossa sociedade avançou, o quanto os nossos negócios mudaram depois que chegou toda essa questão aí da internet, da microinformática, da mobilidade. Quem não tem um celularzinho desse hoje que ou trabalha, ou se diverte, ou consome conteúdo nele, tá? Então, aquilo que a gente está vendo aqui de inteligência artificial, tenho até que, não posso nem falar o nome aqui da minha assistente, senão ela vai querer se meter. Vou desligar aqui a minha Alexa, estava aqui do meu lado, mas isso que a gente está vendo aí de algumas assistentes inteligentes, do relógio inteligente, do celular, do ChatGPT, de inúmeras outras ferramentas que a gente está usando, pessoal, tudo isso daí ainda é o que se chama da IA fraca, tá? A gente não chegou numa IA geral, que é o objeto de muitos estudos, e a gente ainda nem sabe se efetivamente vamos chegar lá. Mas tudo que a gente está vendo ser moldado tem um potencial enorme de transformar nossas vidas e nossos negócios. Ah, Dot, então eu tenho que ficar com medo que a inteligência artificial vai vir aqui para me substituir, vai substituir, sei lá, o profissional de segurança da informação como você. Ano que vem vai ser uma palestra pela IA no lugar do DOT. Não é bem assim, tá, gente? Vamos perceber aqui também juntos de que o fator humano ainda é predominante. Mas, assim, se a gente quer se encaixar dentro desse mundo em constante evolução, não tenham dúvida de que a gente tem que entender, né, desse tipo de ferramenta. A IA nada mais é do que uma ferramenta, é meio que você saltar daquela época que eu pessoalmente não peguei, tá? Mas alguns colegas chegaram a fazer curso de datilografia. Quem quiser entregar aí a idade, levanta a mão, diz que fez curso de datilografia aí no chat que eu posso até comentar. Mas eu não peguei, eu já fui direto ali para microinformática, tá? Então, tudo que a gente está... Tô vendo aqui, já teve um colega aí que levantou a mão, parabéns, deve ter ido certificado e moldurado, né, cara? Tá lá na parede, curso de datilografia. Aqui, acho que em Fortaleza tinha do Senac, tá? Enfim, não sei, muita gente ainda fez. Então, essa mesma mudança, pessoal. A inteligência artificial, se a gente comparar ali com a máquina de datilografia, que era analógica, é só mais uma ferramenta. Então, o grande segredo, especialmente para quem tem aí algum temor quanto a ser substituído pela inteligência artificial, é não ter medo, é dominar a ferramenta. Assim como quem usava ali uma máquina de datilografia teve que aprender o Lotus Notes ali no começo, né, outros programas básicos de editoração de texto, vocês têm mais uma ferramenta que, se investir aí um pouquinho no conhecimento, e o bacana é que a própria ferramenta pode te ensinar a utilizar ela, tá? Mas se vocês investirem um pouquinho nesse conhecimento, vocês vão estar aí anos-luz à frente do mercado. E isso vale para o negócio da mesma forma. E já que a gente está bem na infância dessa inteligência artificial, tá?
Como eu comentei, ano passado a gente teve aí uma assessoria para iniciar aqui a apresentação. Eu trouxe uma assessoria nova. Eu acho que já que a gente está bem na infância, nada mais justo, tá? Do que a gente ter aqui o meu colega Baby Rubens. Não sei se vocês conhecem ele aí, tá? Mas vamos ver se o Baby Rubens quer nos dizer alguma coisa, tá? Vivemos uma nova era. A inteligência artificial deixou de ser apenas uma promessa e passou a fazer parte do nosso dia a dia, acelerando decisões, automatizando processos e, ao mesmo tempo, ampliando nossa superfície de risco. Neste cenário em constante transformação, a cibersegurança precisa ir além das ferramentas. Ela precisa ser estratégica, adaptativa e, acima de tudo, humana. Seja bem-vindo ao nosso workshop Cibersegurança na Era da IA. Prepare-se para repensar, se atualizar e antecipar o que vem pela frente. E aí, gente? Conseguiram escutar o Baby Rubens? Eu tava meio que na dúvida se o áudio ia chegar aí para vocês, né? Mas deu certinho? Deu. O Rubens me disse que, tirando a barba, tá bem parecido com ele na infância, tá? Só ele tinha um pouquinho menos de barba quando tinha essa idade, tá? Legal, né, gente? Essa brincadeira aí pra gente quebrar o gelo aqui no início da apresentação. Alguém arrisca dizer quanto tempo eu levei para gerar isso daqui? Pode escrever aí no chat. Alguém arrisca dizer quanto tempo eu levei para fazer isso daqui? Literalmente, ó, corretíssimo. Vocês foram no ponto. 5 minutinhos, tá? Um pouquinho mais, porque eu quis colocar ali uma musiquinha no fundo, né? Fui testar ali se a voz dele estava certa, fui colocar uma entonação, tá? Aqui eu usei pelo menos 4 ou 5 ferramentas de IA, tá? O que foi que eu fiz? Eu sempre peço licença ao Rubens, e Rubens, mais uma vez, obrigado aí por ceder a sua semelhança digital para que a gente possa colocar aqui como exemplo prático, tá? Mas eu pedi para o Rubens me enviar uma foto, uma única foto dele, e enviar uma amostra ali do áudio, algo ele lendo ou alguma coisa, tá? Peguei essas duas informações. Número 1, pedi para o ChatGPT gerar uma imagem do Rubens realista, como se ele fosse um Baby Rubens, só mantendo alguns traços aí, como a barba e tudo, para a gente ter uma versão mais engraçadinha aí, para quebrar o gelo, tá? Pedi para o próprio ChatGPT, eu falei, olha, estou ministrando aqui um workshop sobre cibersegurança na era da inteligência artificial, gera o texto de abertura. Fui lá no Eleven Labs, eu já subi uma amostra da voz do Rubens, então eu consigo gerar tudo o que eu quiser colocar aqui para ele falar, a ferramenta vai gerar de uma maneira ali bastante realista, e a própria música que vocês estão escutando aqui, eu também gerei na IA através da ferramenta que é o Suno, tá? Então, assim, com esse conjunto de ferramentas, tudo bem que aqui é só uma brincadeira, mas em coisa de 5 a meia horinha, tá, gente? No máximo, eu levei para montar aqui essa imagem, tá? Esse pequeno vídeo. Qual é a diferença para um cibercriminoso que quer pegar uma imagem de um colega de trabalho, de um parente de vocês que está aí disponível na internet, e mandar isso daí, um vídeo pedindo ali dinheiro, pedindo para você enviar um arquivo, olha, estou aqui urgente no cliente crítico, tal, que a gente precisa para fechar um negócio, estou te mandando aí, aprova esse Pix, manda um Pix para cá. Só hoje em dia é muito simples, tá? Aqui não está realista porque, claro, é a figura de um bebê que não dá nem para a gente acreditar, né? Mas é muito simples da gente gerar esse tipo de coisa, e posso falar para vocês, os atacantes estão nadando de braçada, tá? Tanto executando golpes contra pessoas físicas, mas contra organizações, tudo isso muito bem apoiado pela inteligência artificial. Estou vendo que o colega colocou aqui, acho que foi o Diego, né? Esses bebês com características atuais tinha virado a moda um pouco tempo atrás, era febre. Exatamente, tá, gente? Eu gerei o Baby Dot também, mas eu preferi, achei que ia ser mais legal colocar aqui o Baby Rubens, como ele me autorizou a usar a imagem dele, achei que ia ser mais interessante para vocês. Mas a questão é, poderia facilmente, aqui, nessa mesma reunião, tirar um print de qualquer um que está com a câmera aberta e transformar ali uma imagem num vídeo, e se tivesse uma amostra de
coisa de 15, 30 segundos do áudio de vocês, fazer um áudio ali que, se não é ainda igual, vai ser algo bem próximo da voz da pessoa, tá? Então, esse tipo de situação está se tornando cada vez mais real, tá? Olha só que interessante. Aqui a frase praticamente do pai da computação, para quem não conhece, Alan Turing, né? Uma grande figura, né? É o pai aí da computação moderna, enfim. Acredito que dentro de cerca de 50 anos será possível programar computadores para fazê-los jogar o jogo da imitação tão bem que um interrogador médio não será capaz de ter mais de 70% de probabilidade de chegar à identificação correta após 5 minutos de interrogatório. O que ele está falando? Está dizendo que a gente vai chegar num momento em que a inteligência artificial, ou seja, a programação do computador, vai ser tão realista que nas interações ele vai parecer um humano. Hoje em dia, quando vocês estão interagindo com alguém ali, com alguma empresa, através de um chatbot, através de uma rede social como Instagram, LinkedIn, como é que vocês garantem que estão falando com a pessoa ou com o computador? Dá para a gente saber imediatamente, gente? As respostas já estão extremamente coerentes, extremamente orgânicas, naturais. A gente literalmente já está muito próximo, ou até em algumas áreas já passou dessa previsão aqui do Alan Turing, tá? Muito interessante. Inclusive, tem um filme que eu recomendo bastante, O Jogo da Imitação, tá? Provavelmente aí está disponível em streams, sobre como ele criou literalmente a computação moderna ali durante a época da Segunda Guerra Mundial. Recomendo bastante para quem não assistiu, tá? Mas em termos de IA, essa meio que profecia dele já mais do que se concretizou, tá? Já pararam para pensar, em termos de inteligência artificial, qual é o maior risco para a organização de vocês? Coloca aí no chat, quem quiser se arriscar, tá? Eleven Labs e Suno, correto, além do chat GPT. Essas ferramentas são free? Não, tem versões ali gratuitas, tá? Mas eu uso a versão paga, de quem perguntou foi a Alessandra. Alessandra, eu uso a versão paga, que ela me dá créditos ali para gerar mais algumas coisas, tá? E eu vou, enquanto vocês digitam, eu vou escrever o Herdra. O que eu usei ali para gerar a imagem do Rubens se mexendo, falando, foi essa ferramentazinha chamada Herdra, que na verdade ela acaba... ela junta várias ferramentas de IA numa ferramenta só, tá? Legal, em termos de risco, eu estou vendo aqui o Fernando, olha aí, o Fernando muito bem pontuado, risco de cibersegurança, risco de vazamento de dados. Legal, gente. São todos riscos extremamente válidos, tá? Tá aqui os 5 principais riscos identificados, não pelo CloudDot, mas pelo MIT AI Risk Repository. Essa é uma fonte de riscos de IA gratuita. Quem quiser pode ir lá no site do MIT e baixar. E esses aqui são os 5 principais riscos identificados relacionados à inteligência artificial aqui em 2024, 2025. Falhas e limitações nos próprios sistemas de IA, ou seja, uma inteligência artificial que foi colocada ali ou por uma organização ou algo que você contratou para uso próprio, mas foi colocada numa função para tomar algum tipo de decisão e ela toma uma decisão completamente desalinhada com aquilo que você imaginava, tá? Então, isso daí sobre situações reais pode gerar um problema danado, tá? Imagina uma ferramenta de IA que é utilizada para responder a incidentes de segurança e começa a achar falso positivo e falso negativo, ou seja, incidentes que não existem ou deixar de identificar incidentes que existem, tá? Impactos socioeconômicos e ambientais, se eu fosse falar aqui, era enorme, tá? Mas desde automatização predatória, centralização do poder, degradação e até impacto ambiental, esses data centers que usam inteligência artificial, eles realmente consomem muita energia, apesar de existirem aí planos de melhoria, né? Esse ano a gente viu aí com a chegada do DeepSeek, que ele tem um formato diferente, não usa ali exclusivamente placas de vídeo para fazer os cálculos matemáticos. Então, essa questão aqui também é um outro ponto importante. Atores maliciosos e uso indevido, né? A inteligência artificial sendo usada para fraudes, golpes, desinformação em massa, tá? O que impede
de eu pegar esse vídeo que eu criei com o Rubens e pegar o presidente de uma grande organização, gravar um vídeo dele com a voz realista e começar a divulgar nas redes sociais? Imagina o impacto que isso pode gerar. Não estou falando para aquela pessoa, não. Estou falando para a organização que ele está como presidente, tá? Enfim, privacidade e segurança, bem óbvio, tá? São dois pontos aí fundamentais para questões de segurança relacionadas à inteligência artificial, obviamente, tá? Mas vai desde o vazamento de dados sensíveis até a utilização indevida de informações que você simplesmente não poderia ou não deveria subir ali numa inteligência artificial. O colega perguntou se as ferramentas tinham versões gratuitas, tá? A maioria dessas ferramentas de IA, gente, vai ter algum tipo de versão gratuita. Eu praticamente não uso versões gratuitas, só quando eu estou fazendo ali algum testezinho muito limitado. Por quê? Na versão gratuita, você tem muito menos controle sobre a informação que você utiliza, que você sobe ali naquela ferramenta. Quando eu estou usando a versão paga, muitas vezes eu posso limitar o que a ferramenta vai aprender com aquela informação que eu estou cedendo para ela, tá? Então, esses aqui são alguns dos principais riscos, e hoje, claro, a gente vai focar muito mais nesses que estão aqui à direita, né? Atores maliciosos e uso indevido, e, obviamente, questões relacionadas à privacidade e segurança em termos de inteligência artificial. Mas olha só, a falta de governança aí na adoção da IA transforma a inovação em risco, e risco em possibilidade de dano real. É exatamente isso. Ah, Cláudio, mas você está dizendo para a gente não utilizar IA? Pelo contrário, tá, gente? Eu acredito que organizações que ou levarem muito tempo ou decidirem não abraçar a inteligência artificial, pelo menos em uma parte delas, vão acabar ficando um pouquinho para trás aí no mundo dos negócios. Essa é a minha opinião pessoal, não reflete nem a opinião da Darius, essa é a opinião do Cláudio Dodge, tá? Não estou dizendo para vocês não utilizarem a IA, estou dizendo que se você não tiver uma boa governança, não tiver regras, não tiver um controle sobre como utiliza a inteligência artificial, seja no teu ambiente pessoal, na tua vida particular, mas especialmente no ambiente corporativo, isso vai, sem sombra de dúvida, trazer riscos para a tua organização. Risco de tu confiar numa ferramenta que você não entende ou que não funciona como foi previsto, risco daquela ferramenta ser deturpada, risco de cibercriminosos e atacantes estarem utilizando aí ferramentas de inteligência artificial para criar ataques e golpes cada vez mais sofisticados, e risco até de você comprometer a segurança e a privacidade da tua organização, tá? Basta a gente lembrar disso daqui. Quem vocês acham que é mais perigoso atualmente, tá? Olhando aqui para essa imagem. É até meio que um atrevimento, tá, pessoal? Eu colocar essas duas fotos numa época que a gente sabe que estamos vendo aí tantos conflitos terríveis ao redor do mundo, tá? Mas é a dura realidade. Esses carinhas aqui na esquerda, que estão completamente armados, treinados, municiados, muitas vezes têm um impacto bem menor do que esse carinha na direita, que está lá na casa dele, e pode causar aí uma catástrofe enorme, tá? Pode causar um ataque de enormes proporções, tá? A gente vive num mundo em que a tecnologia faz muito tempo que ela já se transformou em uma arma. E se a gente não estiver preparado para lidar com essas situações, olha, pode levar a uma baita de um impacto negativo para a nossa organização. Essa perguntinha eu fiz para vocês aqui no ano passado. Ainda não tinha o meu bonequinho aqui da IA, a gente está usando esse mascote em alguns cursos da Darius, tá? Mas vou até jogar aqui, quero ver vocês respondendo aí no chat, tá? Em que você pensa quando ouve falar em inteligência artificial? Joga aí, gente. O que vocês pensam? Eu lembro do ChatGPT. Eu lembro do Baby Rubens, que eu vi ali no workshop 5 minutos atrás. Enfim, o que vocês lembram quando ouvem falar de inteligência artificial?
Exterminador do Futuro. O Renato foi bem ao ponto. Certinho, tá, Renato? Tá no próximo slide, inclusive, tá? Mas tudo bem, não precisa só olhar a parte negativa, tá, gente? É disso que eu já vou falar, mas eu acho que o Renato, olha, o Renato, a Luanda aqui, o pessoal, o Eduardo foram bem precisos aí nas respostas, tá? Isso daqui tava tal e qual, olha o Exterminador do Futuro ali, tá? Tava bem parecido ali no workshop que a gente realizou no ano passado, tá? Inclusive, de novo, aqui são uma série de filmes que tratam aí da inteligência artificial, mas que são extremamente interessantes. Eu recomendo, fim de semana chegando, pega 1, 2 desses filmes, com certeza você vai, se for como eu, gostar de ficção científica boa, vai se divertir um pouquinho, mas também vai aprender aí algumas questões, tá? Inclusive esse Ex Machina, né, que é um filme fantástico, lida com muitas questões éticas, o Her também lida com várias questões éticas. Black Mirror, dependendo da temporada, vale a pena, dependendo do episódio, não, tá? Mas é isso mesmo, a gente tem uma visão muito hollywoodiana da inteligência artificial, enquanto a gente está caminhando cada vez mais aqui para esse mundo da direita, né? E a fraca, machine learning, redes neurais, processamento de linguagem natural, tá? O que eu ainda não tinha mostrado para vocês no ano passado foi isso daqui. Até porque foi depois do nosso encontro, que, se não me engano, aconteceu em julho do ano passado. Isso daqui foi mais para o finzinho do ano, tá? Olha só que interessante. Alguém viu essa questão do Prêmio Nobel do ano passado? Tá? Prêmio Nobel de Física? Olha só quem ganhou o Prêmio Nobel de Física, tá? O Nobel de Física vai para 2 cientistas com estudos sobre aprendizado de máquina, tá, gente? Velho e bom machine learning, que é, trocando em miúdos, é a base de tudo que a gente vê hoje de inteligência artificial. Machine learning é uma forma, colocando de maneira bem simples, é uma forma que a máquina tem, né, que o algoritmo tem de aprender meio que sozinho ou acompanhado ali, mas primariamente sozinho, baseado ali num grande conjunto de dados, tá? E o que esses caras fizeram aí nessa área do machine learning levou nada menos do que o Nobel da Física no finalzinho ali, em outubro do ano passado, tá? Mas não é nem sobre isso que eu queria falar, tá? Já que a gente hoje está falando aí de risco, cibersegurança, enfim, o Geoffrey E. Hinton, né, ele já trabalhou também no Google, tá? Saiu do Google em 2023 e olha só o que ele afirmou, né? Ele tem uma preocupação enorme que, na visão dele, tá? E eu quero deixar claro para vocês, ele não é uma unanimidade, é uma voz bastante proeminente aí na comunidade, ganhador do Nobel da Paz, mas isso não quer dizer que automaticamente ele esteja correto, ainda mais numa afirmação como essa, tá? Mas ele já verbalizou muitas vezes essa questão aí que vocês foram no ponto, tá? O Skynet, que nem o Ivan falou, preocupação de que computadores poderiam alcançar um nível de inteligência similar ou mesmo superior ao dos humanos muito antes do que outros especialistas estavam prevendo, tá? Então, de novo, nós estamos ali na fase inicial dessa jornada aí no rumo da inteligência artificial. E esse é um momento que todos vocês, sejam no ambiente de trabalho, mas, de novo, também para a vida particular da gente, tá? Que vocês precisam entender como esse tipo de tecnologia funciona e quais são alguns dos riscos associados aí à inteligência artificial, tá? Só da gente parar para pensar quais as implicações para meu negócio, quais são as implicações aí, olhem, vocês que entendem muito mais do que eu, olhem para o Autotrack e pensem quais são as implicações para a Autotrack de uma inteligência artificial que evolui literalmente todos os dias, tá, pessoal? Eu gerei uma música no Suno semana passada, tá? Eu gosto, às vezes eu paro aqui entre uma reunião e outra, fico criando música. E eu não sou músico, não entendo absolutamente nada de música, tá? Mas já gerei todo tipo de música aqui, de funk a ópera, de forró a rock, enfim, tudo ele me permite criar de uma maneira bastante simples e cada vez mais realista. E por que eu estou falando isso? Toda semana chega uma funcionalidade nova nessa ferramenta.
Tá? Literalmente, toda semana sai uma versão nova do algoritmo, toda semana entra ali uma funcionalidade nova. Por exemplo, antes, para descrever uma música, eu tinha que colocar um prompt específico. Hoje, se eu entrar aqui na ferramenta, mostrar para vocês em tempo real e só disser assim, olha, gera um sambinha sobre Fortaleza, no estilo tal. Em 30 segundos eu estou com uma música que dá para a gente escutar, se divertir escutando. Às vezes, quando eu estou na esteira, criei esse passatempo, quando eu estou ali na esteira, às vezes eu coloco músicas de IA para escutar que eu gerei aqui através dessa ferramenta e garanto para vocês, ainda não chegou no mesmo nível, tá? Que uma criação humana, obviamente, mas é algo tão próximo que já dá para a gente escutar. E se você não contar para uma pessoa, se ela não souber que é IA, provavelmente ela não vai perceber com muita facilidade. Ela pode notar ali que tem algo estranho, tá? Mas pode não perceber que é inteligência artificial. Junei colocou aqui, singularidade estava prevista para 2045, no ano passado, mas nesse ano foi antecipada para 2030. Junei, vou te dizer, cara, essa questão da singularidade é algo que é muito, digamos assim, conceitualmente, é muito arriscado a gente cravar uma data, mas eu concordo com você que ela está cada vez mais próximo, tá? O problema, gente, é que a singularidade é o quê? Singularidade é quando a gente fala da IA que tem uma consciência, que tem uma percepção de si. E hoje, tá? Só para a gente entender, a gente não consegue definir direito nem o que é a consciência humana, tá? Não estou falando de você ser consciente, pensar no bem do próximo, não. A consciência mesmo como um conceito. É difícil da gente explicar cientificamente, matematicamente. Então, imagina, a gente não consegue explicar a nossa própria consciência, que a gente vive nela o tempo todo, como é que eu vou explicar, como é que eu vou criar uma consciência numa inteligência artificial, tá? Mas tá, cara, evoluindo a passos largos, tá, Junei? Então, não me surpreenderia se por volta ali de entre 30 e 45 a gente tivesse algo que, se não é uma singularidade completa, né, não é uma IA senciente, consciente, talvez seja algo muito próximo, né? E cabe aqui, bate exatamente com essa questão, cara. Me colocou, teu apontamento foi ótimo. Será que a inteligência artificial é vilã, é heroína ou é as duas coisas, gente? Pode escrever aí, o que é que vocês acham? A IA é uma grande vilã, é uma grande heroína, um grande herói, como queiram, ou é ambos? Qual é a visão de vocês? Queria muito que me ajudasse. Depende do uso. Hendrik acho que foi direto ao ponto. Pessoal, a IA é uma mera ferramenta. Então, assim, enquanto ela não tiver atingido ali a singularidade que o Junei estava contando, que aí ela vai poder tomar as próprias decisões, tá? Enquanto ela não chegar no nível, nesse tipo de nível de autonomia, ela é uma ferramenta que está ali sendo conduzida de alguma forma por um ser humano. Então, se ela vai ser a grande vilã ou a grande heroína, vai depender da aplicação que a gente colocar. Nenhum nem outro. O Ivan está colocando certinho aqui, né? Como tudo que é novo, depende de quem o usa. O Diego colocou perfeito, gente. Vocês estão corretíssimos, tá? Nós vamos o que ter? Na verdade, temos vários novos desafios e é muito importante que vocês já estejam atentos a esses caras, né? Deepfake em vídeo, em áudio, em documentos, olha só, não é só a imagem da pessoa, tá? O que é o deepfake? É exatamente isso que eu fiz ali no começo do vídeo, tá? No começo da nossa apresentação. O deepfake são essas técnicas que fazem uso da inteligência artificial para criar algo extremamente realista. Criar um vídeo realista, criar uma voz muito próxima, tá? Criar até um documento falso, tá, pessoal? Imagina como é que vão ficar aí, vamos pensar, julgamentos, né? Tô falando de julgamento mesmo ali no judiciário, tá? Quando for muito simples com a inteligência artificial, eu dizer que aquela filmagem, eu gerar uma filmagem falsa, que seja ali literalmente que eu não consigo distinguir de algo real, tá? Então, o deepfake está avançando com uma velocidade muito rápida, já temos aí inúmeros casos, situações de que um golpe direcionado ali
para uma empresa, né? Foi direcionado lá para contas a pagar, enfim, simularam o CEO da empresa, mandaram um deepfake dele e praticamente foi transferido ali, literalmente, alguns milhões de dólares, tá? Já gerou golpes de milhões de dólares. Isso se aplica a vídeo, a áudio, a documento, tá? Antigamente a gente falava, pô, recebi uma mensagem aqui no WhatsApp, peraí, ainda vou investigar se ela é verdadeira. Pede para a pessoa te mandar um áudio, pede para ela gravar um vídeo. Gente, isso daí vai ir por água abaixo, tá? Daqui a algum tempinho vai ser simples, ó, como estalar os dedos, alguém te mandar um vídeo fingindo ali, através da inteligência artificial, que é outra pessoa. Isso daí, de novo, pode afetar tanto as vidas pessoais de vocês, também quanto o ambiente de trabalho. Imagina que alguém te manda um vídeo ali, faz uma videochamada em tempo real, e isso já é possível. Olha, me manda aquele arquivo XPTO, etc., que tem uma informação confidencial da empresa. Tá? Então, realmente, isso já está acontecendo. Voice cloning, golpe via WhatsApp e chamadas telefônicas. O que eu fiz aqui com o Rubens, tá, foi exatamente clonar a voz dele. E eu só preciso de 10 a 30 segundos de uma amostra da voz dele. Tá? Então, é bem fácil da gente coletar isso, especialmente para quem, por exemplo, como eu, tem bastante vídeo gravado online. Quem quiser clonar minha voz, o que é que eu vou poder fazer? Tem horas e horas de palestra, de aulas, de encontros como esses que estão gravados por aí e não está mais no meu controle. Então, se alguém por algum motivo achou minha voz bonita e quer clonar, não vou concordar com ele que a voz é bonita, tá? Mas é muito fácil de clonar. Phishing inteligente com linguagem, repito, com linguagem perfeita. A maior dica que a gente dava para vocês combaterem o phishing alguns anos atrás era, olha, se vier com português meio estranho, já desconfia. Hoje em dia é o contrário. Olha, se vier muito bonitinho, tá? Se vier muito perfeitinho, cuidado que pode ter sido um phishing gerado por IA. Tá? Então, hoje, a gente já está enfrentando situações de phishing inteligente, direcionado com uma linguagem literalmente perfeita. Hoje em dia, a IA já tem a capacidade até meio que de clonar sites, clonar ambientes realistas e ser utilizada como parte desse tipo de ataque. Tá? Ataques personalizados, usando a IA com base em dados públicos. Tá? A IA pode ali coletar informações. Olha, não vou mostrar aqui para vocês, tá? Até para preservar um pouquinho da minha privacidade. Mas alguns dias atrás, eu estava utilizando o ChatGPT e batendo um papo com ele, perguntei, ChatGPT, você já conhece bastante sobre mim, né? Pelas nossas interações, eu já te uso há 3 anos. Gera aí um dossiê com tudo que você sabe sobre a minha pessoa. Ele meio que não queria fazer, mas depois de eu explicar, olha, eu preciso desse tipo de evidência, o papai ele acabou gerando. Pessoal, sabe aquela história de que o Google sabe mais sobre você do que você mesmo? Hoje em dia é o ChatGPT, tá? O ChatGPT trouxe ali informações que eu nem imaginava, coisas que eu já perguntei para ele, ideias que a gente trocou ali, também juntou informações públicas, já que ele consegue pesquisar. Então ele levantou praticamente todo um dossiê sobre a minha pessoa. Então a gente tem que estar muito ciente desse tipo de possibilidade e ter muito cuidado com o que a gente compartilha com esse tipo de ferramenta. Nada de colocar aquele projeto secreto da empresa e pedir para o ChatGPT avaliar. Não faz muito sentido. Vocês vão estar acabando expondo a organização. Por outro lado, tá, gente? De novo, a IA não é herói, não é vilã, é uma ferramenta. A gente vai ter aqui novos aliados, detecção inteligente com base de comportamentos anômalos nos acessos e sistemas. Existe muita ferramenta. Hoje em dia, acho que qualquer fornecedor de solução de segurança adora se vangloriar de que usa inteligência artificial, então vai ter muita ferramenta que já tem esse tipo de capacidade. Análise automática de e-mails com links e anexos maliciosos, a IA também, do mesmo jeito que por um lado ela está sendo usada para atacar, por outro lado ela vai ser usada para prevenir ataques, tá? Resposta rápida a incidentes, ou seja, atuando mesmo ali como um parceiro na resposta a incidente. A IA vai substituir o profissional de cyber na hora que está combatendo ali um incidente de segurança? Não, ela vai servir para ajudar ele como uma ferramenta de resposta a incidente ou até, olha só, para prevenir
tá? Um incidente, prevenção preditiva com base em ameaças globais em tempo real. Vou poder gerar aqui simulações personalizadas de phishing e treinamentos com base na inteligência artificial. Então a gente precisa abraçar o lado positivo aqui da questão da inteligência artificial para ganhar inteligência com ela, tá? Aqui eu entrei muito mais no mérito de questões de segurança da informação, de cibersegurança, mas se aplica, gente, literalmente a qualquer área do negócio ou até a qualquer área da nossa vida pessoal. Você sabendo utilizar ali a inteligência artificial, ela vai te ajudar em muita coisa, tá? E tem aqui essa citação aqui do Sundar Pichai, que é CEO do Google e da Alphabet, que é o grupo ali das empresas do Google, tá? A inteligência artificial é uma ferramenta, não é um destino. Ela é a promessa de um futuro onde todos possam alcançar seu potencial máximo. E é exatamente assim que eu enxergo a inteligência artificial. Eu uso ela como uma ferramenta para levantar peso. Ela nunca vai me substituir, porque eu não dependo dela para pensar. Eu dependo dela para quê? Eu a utilizo para levantar peso em algumas atividades. Ah, ChatGPT, quantas empresas certificadas na ISO 27001 tem no Brasil? Ela vai, pesquisa, me dá ali alguma informação e eu vou validar se aquela informação é verdadeira. Antes eu teria que pesquisar no Google, cruzar fontes, etc. Então, hoje, ela acelera o meu processo de trabalho, gente. E eu, apesar de atuar numa área altamente sensível, tá? Obviamente não posso colocar informações de clientes aí no ferramenta de inteligência artificial, ela já me ajuda com muita coisa quando eu preciso pesquisar, ter uma ideia, encontrar informações. Então, hoje em dia, eu diria que baixou praticamente 90% do meu uso do Google. Apesar do Google já ter embutido ali um pouquinho uma camada de inteligência artificial quando você faz uma pesquisa, eu hoje em dia centralizo muito mais no ChatGPT ou no próprio Cloud, que é outra ferramenta. Não é o Cloud Dot, é o Cloud, outra ferramenta de inteligência artificial. Mas é exatamente isso, é uma ferramenta, tá? E se a gente olha para ela como ferramenta, cabe a gente questionar como é que podemos alcançar o seu potencial máximo. Gente, qual é o ponto fundamental para a gente ter uma boa utilização do potencial da inteligência artificial? Respondam aí no chat. Estou olhando aqui para vocês e prometo que eu já volto ali. O William fez um comentário, o Ivan, tá? Responda aí, vão colocando que eu vou responder ali o comentário aqui da IA. Olha só, um ponto de reflexão, se a filmagem é verdadeira, for considerada falsa. Pois é, um bom ponto, tá? O que tem de golpe utilizando IA nos aplicativos de vídeo, sim, cara, tem inclusive muita propaganda falsa, tá, com inteligência artificial. O Sander falou de engenharia de prompt, é uma área também muito interessante, tá? E olha só, Renato Marques falou, apenas 154 empresas no Brasil possuíam certificado da ISO 27001 e somos uma delas. Bacana, experimenta depois perguntar o que o ChatGPT sabe sobre vocês como organização. Vai trazer muitas respostas interessantes, tá? Mas se a gente pensar por onde a gente começa, tá, gente? Por onde começar para atingir o uso máximo aí da inteligência artificial, eu não tenho dúvida desse ponto aqui. Cada um de vocês aqui, né, já que eu estou olhando para outro canto, cada um de vocês que estão escrevendo aqui no chat do meu lado, mas cada um de vocês segue fundamental, segue essencial na era da inteligência artificial. Eu diria que nenhuma organização deveria adotar e abraçar a inteligência artificial sem criar ali um bom programa de inteligência artificial, saber por que está abraçando a inteligência artificial, mas também não pode fazer isso sem ter aí uma interação grande com seus colaboradores, sem fazer com que eles entendam os riscos e os benefícios da utilização da inteligência artificial. Então, nada disso da gente ter medo da IA, nada de achar que ela vai substituir a gente, porque provavelmente isso não vai acontecer. Só quando chegar ali na singularidade, que, segundo meu colega Gilney aqui, ele acredita que a partir de 2030, quem sabe, eu acho que está um pouquinho mais para frente, tá, gente? Dá para a gente ficar tranquilo, e mesmo quando a gente chegar até o ponto dela se disseminar aí ao redor do mundo, tem mais um tempinho. Mas a gente vai seguir fundamental
seja, de novo, na nossa vida pessoal, seja para as organizações, mesmo na era da IA, cada um de vocês vai ter um papel significativo. Então, se nós somos os usuários da IA, precisamos nos preparar, tá? Como é que a gente identifica golpe, por exemplo, que usa ferramenta de IA? Não é assim tão diferente daquilo que a gente já faz, tá? Porque a inteligência artificial é meramente uma ferramenta para facilitar ali o trabalho do golpista. Então, a técnica que ele usa com a inteligência artificial, sem inteligência artificial, vai ser muito parecida. Por exemplo, tem sempre alguns gatilhos, tá? Como o gatilho da urgência forçada. Olha, clica nesse link hoje, preciso que você faça esse pagamento hoje. Esse boleto vence hoje. Se você não pagar, vai ser dobrado amanhã. Então, ele vai explorar aí alguns gatilhos, tá? Como esse da urgência forçada. De novo, a mensagem perfeitinha demais é engraçado, né? Alguns anos atrás a gente pedia para encontrar erro de português, mas agora é algo que está perfeitinho demais, sem nenhum tipo de erro de ortografia, mas com linguagem meio que genérica, já é um sinal de que pode ter uma origem ali na IA. Gente, está vazando algum microfone aqui para mim, tá? Pedidos fora do padrão, né? Você recebe ali alguma solicitação atípica, uma transferência ou um pedido de uma senha muito realista, cuidado, tá? Imitação de vozes e rostos, como a gente falou, vídeos ou áudios que são literalmente quase iguais, mas tá meio estranho, aquela pessoa ali tá forçando intimidade, tenha cuidado, tá? Falta de verificação. Cara, tem que ter algum outro canal, no mínimo hoje, se você não puder falar pessoalmente com a pessoa, tenta falar com ela em tempo real, não ali por mensagem, que, pelo menos por enquanto, ainda é mais difícil de simular, tá? Mas você tem que ter algum tipo de verificação. Muitos desses golpes, especialmente esses que usam a urgência forçada, eles limitam ali a tua capacidade de verificação. Sabe aquela história do parente que foi sequestrado? O cara acaba te pedindo, paga com urgência, senão a gente vai fazer um mal a essa pessoa. Tenta verificar, tenta validar se aquela é uma situação real. Por quê? O golpe está acontecendo, e como alguns colegas falaram, está acontecendo e muito, tá? Golpe da... Ó, esse daqui é de menos de um mês atrás, tá? Golpe da ração, cibercriminosos pedem a IA mensagem com tom profissional. É exatamente isso que eles estão fazendo. Hoje em dia é muito mais fácil de simular, tá? Enfim, olha, o Daniel falou, sequestro minha filha todo mês e olha que eu nem tenho filha, cara. Pois é, né? Infelizmente a gente hoje vive num mundo que a gente está sujeito a esse tipo de situação. Mas aqui foi identificado esse golpe específico que os criminosos pediram realmente para a IA gerar ali uma mensagem com tom profissional, ou seja, estão desvirtuando, tá, a utilização da ferramenta. Isso daqui foi uma matéria que saiu no Fantástico alguns dias atrás. Olha só, novos vídeos hiperrealistas feitos com inteligência artificial criam um desafio de distinguir o que é real. Pessoal, está cada vez mais próximo da gente, de ficar inviável da gente só visualmente saber o que é real ou não. Eu já estou utilizando o Veo 3, tentei até gerar alguns vídeos aí para vocês, mas ainda não estou muito familiarizado com essa ferramenta, tá? Então, não consegui gerar algo muito bacana. Quem sabe no próximo ano a gente vai estar aqui e o vídeo vai estar, e a apresentação vai estar repleta aí de vídeos ultra realistas. Eu só dou um play, fico ali sentado, tomando uma aguinha e volto no final, que a apresentação vai ser feita toda pela IA. Brincadeiras à parte, a gente está caminhando para um mundo onde isso vai ser possível, tá? E qual é a problemática disso? Olha só o que está acontecendo. Golpes relacionados à inteligência artificial, isso aqui inclui todo tipo de golpe, tanto direcionado a pessoas quanto a organizações, causaram perdas de 4,6 bilhões de dólares em criptomoedas. Gente, 4,6 bilhões de dólares, desculpa, eu não sei nem contar que tanto de dinheiro é esse, tá? É um valor absurdo. Claro, isso aí é uma estimativa global, tá? Mas é um número muito, muito grande e, de novo, tende a aumentar. Então, a gente tem que ter realmente alguns tipos de cuidado. De novo, da mesma forma
que a gente se protegia antes sem a IA, com a IA não é assim tão diferente, é só algo mais específico. Batendo ali naquela informação que até o colega perguntou, tem versão gratuita? Primeira dica, tá? Nunca, mas nunca mesmo, exponha dados sensíveis em ferramentas de IA públicas, ferramentas gratuitas, tá? Nunca mesmo, gente, porque aquela informação vai ficar na base da ferramenta. No mínimo, você vazou a informação da empresa ou informação sensível, pessoal, sua, para um local que você não vai mais ter controle, tá? Verifique a fonte dos conteúdos gerados, assim como imagens e textos. A IA também erra. Então, quando a gente cria algo ali com a IA, você tem que verificar a fonte. Quando eu pergunto para ela qual o número de empresas certificadas, eu peço para ela me dizer qual foi a fonte que ela usou daquela informação, porque ela já gerou muita bobagem para mim, tá? Não compartilhe senhas ou informações confidenciais com assistentes virtuais. Hoje em dia, por exemplo, você pode até conectar, sei lá, um Google Drive no ChatGPT, um Google Drive em outras ferramentas de IA para ficar ali trocando informação. Não faz isso se não tiver autorizado. Não informa, obviamente, a tua senha para um IA do mesmo jeito que você não informaria para um colega. Siga precisamente as políticas internas sobre o uso autorizado da inteligência artificial na empresa. Não sei se você já tem uma política sobre o uso autorizado de IA, mas corporativamente falando, é um ponto muito importante que vocês deveriam dar uma atenção, tá? Desconfie de resultados perfeitos demais, revise sempre com senso crítico. A IA não tem o senso crítico que a gente tem. Em muitos casos, ela vai estar te dando uma resposta ali que não é verdadeira. E, por último, um ponto fundamental. Na dúvida, reporte o incidente de segurança da informação. Todo mundo aqui presente sabe como reportar um incidente de segurança da informação? O que vocês fazem? Coloquem aí no chat. Se ocorrer hoje um incidente aí na Autotrack, o que vocês fariam? Me ajudem, coloquem aí no chat. Prometo que já está chegando no finzinho do conteúdo, tem mais 3 minutos antes da gente seguir para o Kahoot, tá? Estou bem dentro, mas quero o apoio de vocês, porque esse é um ponto muito importante. Se surgir hoje um incidente de segurança da informação na empresa de vocês, o que vocês fazem? Valendo um brinde do Rubens, tá? O Rubens que vai se encarregar aí. Estou te jogando na fogueira, tá, Rubens? Reportar ao SGQ. Acho que o Gabriel foi ali no ponto. Olha só, geralmente encaminha um e-mail para a TI ou SGI. Correto, gente. Não vai atrás de resolver sozinho. A empresa de vocês tem um canal específico para reportar incidentes e o correto é você reportar através ali dos canais oficiais da empresa. Na dúvida, não fica com incidente para você. Reporta esse incidente, tá? Cabe a gente lembrar, de novo, a espada, ela não é tão relevante quanto a mão que a conduz, quanto a sabedoria da mão que está conduzindo aquela espada. A espada é só uma ferramenta, mas na mão de um samurai muito hábil, a gente sabe o que ela pode fazer, servindo tanto como defesa quanto como um ataque, mas vai depender da habilidade de quem está utilizando, tá? Na era da IA, o seu bom senso literalmente vale ouro, vale aí várias moedinhas, tá? Pergunta para a IA como é que faz para resolver. Olha, ela vai ajudar a resolver o incidente. Eu acho que a Maísa foi certinho, tá? Mas deixa o time de resposta a incidente fazer isso, tá, Maísa? Mas boa sacada, tá? Pessoal, acho que a gente tem 2 minutinhos se vocês quiserem perguntar mais alguma coisinha, mas antes da gente correr para o nosso talk show, tudo bacana até agora? Tranquilo? Certinho. Não dá nem para a gente imaginar, tá, pessoal, onde é que a gente vai chegar daqui a alguns anos, né? Quem sabe no futuro não tão distante, ao invés de botar o Baby Rubens, né, de repente aí na abertura eu vou colocar, quem sabe o Rubens cantando. Já imaginaram? O Rubens é bom cantor? Quem conhece ele aí? Rubens, você canta não? Um pouquinho. Você canta? Vai cantar, cara. Vai cantar agora, tá? Porque não é o futuro, não. O futuro chegou agora, tá? Então, pessoal, tá aqui o link do Kahoot, tá? Enquanto vocês vão conectando aí através do QR Code, vou convidar aqui meu colega MC Rubens para cantar aí a versão dele do rap da inteligência artificial, tá? Racionais eu sei todos. Yo,
É a era da IA, conexão global, mas o golpe vem rápido, digital e letal. Deepfake, phishing, engenharia social. Caiu no link errado, o estrago é real. Zero trust no sistema, senha forte no login, dupla autenticação é o novo motim. Chatbot espião? Fica ligeiro, irmão. Até Alexa pode virar vilão. Machine Learning protege, mas também pode atacar. Quem treina os modelos precisa revisar. Privacidade é ouro, proteção é lei. Se vazar teus dados, quem responde é você. Política forte, cultura no chão, cyber é todo mundo, não só o botão. Na nuvem, no server, no app que você cria, blindado é quem vigia na era da IA. E aí, o que vocês acharam do rapper Rubens aí, Rubens MC, tá? Rubens está cansado, tem que respirar para cantar. Essa o Rubens gordinho. Não consegui Eu gosto de gordinho. Já guardei minha carteira. Já guardou a carteira. Nossa, cara, que maldade aí. Mas, gente, brincadeiras à parte, não pedi pro Rubens botar o boné, nem esse colarzinho discreto, nem fazer tatuagem na hora que ele me mandou a foto, tá? Ele me mandou uma foto comum aí, rapidinho, a IA gerou aí, e esse vídeo aqui, por não ter descaracterizado ele, já viram que tá um pouco mais convincente para algo que eu gerei literalmente em alguns segundos, tá, gente? Vou parar aqui de apresentar o PowerPoint para que a gente possa ir para o nosso joguinho do Kahoot, tá? Enquanto vocês vão conectando aqui, vai ficar na tela ainda para vocês conectarem, só um momentinho, tá? Perfeito. Tá aparecendo o Kahoot para vocês, gente? A telinha do Kahoot? Opa, já temos aí bastante gente conectada. Tá o rapper da IA, olha só, Rubens, você não pode concorrer aqui, tá, cara? Se for você aí, o rapper da IA, já vou ficar de olho aí para fazer aqui uma bela de uma arbitragem, tá? Pessoal, enquanto vocês vão conectando, vamos relembrar aqui o que é o objetivo do nosso joguinho aqui, dessa nossa brincadeira divertida no Kahoot. O Kahoot é uma ferramenta onde vocês vão ver algumas perguntinhas e tem duas formas de você pontuar. Uma, obviamente, é ser assertivo, ou seja, estar ali na resposta correta. E a outra opção é você ser rápido, tá? Então, não basta estar certo. Se você quer pontuar ainda mais, presta atenção, fica de olho aqui na tela e responde bem rápido, tá? Então, vou dar mais um tempinho para todo mundo conectar. De novo, não estou vendo mais vocês aqui, só estou vendo a telinha do Kahoot, tá? Tá pequenininho na tela aí para vocês, gente? Ou tá adequado? Estão conseguindo enxergar aí a minha tela? Minha recomendação é que todo mundo entre pelo celular, tá? Ainda tem gente conectando, estou vendo aqui Ibrahim, eu, Guilherme, Ramon, Felipe, Marcel, Luana, Luiz César, Emerson, Ana Lacerda. Nossa, tanta gente, fazia tempo que eu não pegava um Kahoot assim tão animado. Já temos 71 a 72 pessoas, vamos aí conectando, tá, gente? Temos aí pela frente mais alguns minutinhos, ser bem divertido aqui. Alguém conectou e desistiu, tá? Tava 73, foi para 72. Tá, mais um minutinho aí para vocês conectarem. O Fernando conectando. Vamos lá, Fernando. Esse ano tenho certeza que você leva, tá? Renato, Ibrahim, Guilherme, o Rômulo ali da Hub, Matheus Gama. Gente, não vale competir contra o Fernando Mirri. Não é justo. Não é justo, tá? Mas Não esse é ano o justo. tema é IA na era da cibersegurança na era da IA, tá, gente? Então, tema aqui, ó, novidade aí para todo mundo. Fernando é bem antenado, né? Fernando sempre está aí por dentro das novidades, como muitos de vocês, tá? Ok, gente. Acho que já deu tempo aí da maioria conectar. Temos 77 pessoas. Eu vou deixar aqui aberto. Quem ainda não... Tem que clicar em alguma coisa ou eu já está conectado automático? Não. Na hora que você olha aqui no QR Code, que preenche ali o seu nome, você já entrou aqui no game. Eu ainda não startei o game, tá? Assim que eu startar, vai mudando aqui na minha tela e na tela de vocês, seja no navegador, seja no dispositivo móvel, tá?
vai mudando aí na tela. A primeira perguntinha é só para a gente praticar. Então, enquanto o restante dos colegas vai conectando, eu vou colocar aqui para a gente iniciar o nosso game, tá? Autotrack, cibersegurança na era da inteligência artificial. Gente, essa primeira perguntinha é só para a gente praticar. Então, qual é o maior time de futebol do Brasil na atualidade? Olha só, qual é o maior time de futebol? É o Flamengo? É o Sport Clube Corinthians? É o Ceará Sporting Clube? É o Palmeiras, time do Jefferson Dadário? E aí, gente, na opinião de vocês, qual é o maior time de futebol do Brasil? Obviamente, a maioria errou. Acertou quem colocou Ceará Sporting Clube, tá? Eu jamais jamais falaria o contrário, tá, pessoal? Meu grande querido Vozão, tá? Sacanagem. É o maior time do Brasil, tá? Mas, brincadeiras à parte, essa questãozinha aí era só pra gente esquentar no jogo. Ela não vale nenhum ponto, tá? Cada questão dessas aqui, olha só, vai ter a pontuação. Quem foi mais rápido e mais certinho, o Giovanni aí provavelmente foi lá direto no Vozão e apertou bem rápido ali no Ceará. Ele teoricamente aí está no topo do placar, mas como vocês podem ver, não gerou nenhum tipo de pontuação, tá? Todo mundo já conectou? Certo? Para os colegas que ainda estão chegando, eu não vou fechar o jogo, tá, gente? Vocês podem conectar aí a qualquer momento, se alguém cair, pode entrar novamente, eu não vou bloquear aqui a entrada do jogo. Mas a partir de agora, a gente já vai jogar valendo de verdade. Acho que eu vou só tentar aqui deixar a tela para que eu possa ver vocês, tá? Pronto, eu consigo aqui dividir minhas telas. Agora ficou legal porque eu estou vendo aqui todo mundo, consigo acompanhar o chat. Achei que era o Fortaleza. Ok, vou marcar aqui o Eduardo Bento e tirar 10 pontos dele no Kahoot, tá, Eduardo? Se fosse você, eu não contaria com ganhar esse ano, talvez no próximo, tá? O Ceilândia, time bom, Ceilândia aí sim, acho mais justo. Certo, pessoal? Todo mundo pronto? A partir de agora já é valendo. Teremos aí mais 9 perguntinhas, essa sim sobre inteligência artificial. Todo mundo pronto? Vamos lá para a primeira perguntinha, dessa vez valendo, tá? Qual das opções abaixo representa um golpe com uso de inteligência artificial? Qual das opções abaixo representa um golpe com uso da inteligência artificial? Um vídeo de um CEO pedindo uma transferência via e-mail? Um pop-up pedindo a atualização de senha? Um deepfake com a voz clonada pedindo um pagamento urgente? Um e-mail com erro de ortografia pedindo a doação? Olha aí, a maioria de vocês foi sim no caminho certo, um deepfake com a voz clonada pedindo aí um pagamento urgente. Corretíssimo, tá, pessoal? Ah, mas não poderia ser um vídeo de um CEO pedindo a transferência via e-mail? Poderia, mas aí não tem nenhuma indicação de que esse vídeo foi gerado através da inteligência artificial. Quando eu falo em termos de deepfake, né, que é essa tecnologia de falsificação aprofundada, né, é até um nome que mistura aí deep thinking, né, deep processing, enfim, é um nome ligado diretamente à inteligência artificial. Então, dessas opções, a que mais se configura como um crime cibernético, um golpe utilizando a inteligência artificial, realmente é o deepfake, e como a gente viu, infelizmente é bem fácil de fazer e a gente precisa ter bastante atenção, tá? Vamos ver aqui como é que ficou o nosso placar. Olha lá, Ramon no topo, seguido bem de próximo pelo Igor Lima, pelo Alisson, Marcos Castro, Cássia Castro, tá? 2 Castros aí no topo, tá? Também aí nas 5 primeiras colocações, tá, pessoal? Lembrando que essa foi só a nossa primeira questãozinha, temos mais 8 questões pela frente, tem bastante jogo. Então, antes de eu clicar aqui e avançar, todo mundo alerta, presta atenção na questão, foco aqui vai ser inteligência artificial. Então, procurem entender que tudo aquilo que a gente vai estar falando vai estar ligado a essa questão de cibersegurança na era da inteligência artificial. A IA pode ser ajudada para ajudar na segurança digital. Qual é um exemplo abaixo? Qual exemplo abaixo é verdadeiro? Criar senhas fracas?
enviar e-mails de phishing mais convincentes, invadir sistemas automaticamente, detectar comportamentos anômalos, anormais aí de usuários. E aí, qual dessas opções normalmente configura um uso da inteligência artificial? Pessoal, aí foi a maioria de vocês. Parabéns, gente. Foi certinho, tá? Detectar comportamentos anômalos de usuários. Pessoal, se tem algo que a inteligência artificial é boa, mas assim, é muito boa, é detecção de padrão. Tanto que ela está sendo muito utilizada na medicina para detectar ali qualquer tipo de patologia, doenças, enfim. Tá? Ela tem uma capacidade de detecção muito boa. Então, como ela consegue entender padrões, um dos usos mais comuns quando a gente está falando de defesa cibernética é realmente utilizar a inteligência artificial para detectar comportamentos aí anormais dos usuários. O Rubens sempre trocou a senha dele pontualmente às 14 horas na terça-feira. Por que ele está trocando de senha domingo de madrugada? Opa, a IA já é capaz de detectar que aquilo ali é um comportamento diferentão e emitir algum alerta. Não quer dizer que seja uma invasão. O Rubens pode ter acordado, ter tido alguma emergência, lembrou do e-mail que ele precisava mandar para o Rogério desde a sexta-feira, foi lá no domingo, entrou no computador de madrugada para já mandar um e-mail e está tudo bem. Não foi um incidente, mas a IA é muito boa de detectar esses desvios de padrão. Tá? Vamos ver como é que está aqui o nosso placar? Olha só, Ramon seguindo aí no topo, parabéns, Ramon. Agora o Davi já está encostando, seguido ali pelo Vitor, praticamente igual no score. Os dois ganharam posições aí, seguidos pelo Alisson e Igor Lima. Ainda temos várias perguntinhas, tá, pessoal? Vamos lá para a próxima? O que é um deepfake? Já falei, essa aqui é para estar mais fácil, tá? Um vírus avançado escondido em um PDF falsificado, um falso e-mail com link perigoso, um vídeo ou áudio falso gerado pela IA, um tipo de firewall controlado pela IA. Com certeza é um firewall. Questão de segurança, deepfake, aí é um firewall, certo, pessoal? Dole uma, dole duas. Olha aí, essa daí praticamente todo mundo foi na resposta correta, tá? E é exatamente isso. Um vídeo ou áudio falso que foi ali gerado por algum tipo de IA. Hoje em dia temos várias inteligências artificiais com capacidade de gerar deepfake, tá? E o mais incrível, tá, pessoal? Tudo que eu mostrei para vocês hoje aqui eu gerei em ferramentas pagas, como eu estava citando, né? Eu usei o ChatGPT, usei o Suno para gerar a música, usei o Herdra para gerar os movimentos ali da animação do Rubens, tá? Mas eu também tenho ferramentas similares que rodam localmente aqui do meu computador, tá? Não tem a mesma capacidade, tá? Não tem a mesma capacidade, mas eu já tenho a capacidade de gerar um deepfake diretamente do meu computador. Qual é a grande diferença? A maioria dessas ferramentas, tá? Dessas ferramentas pagas, ela tem ali alguns tipos de controle para que você não possa, para que você, eu ainda acho que ainda tô travou aí. Tem um colega falando, o Diego está falando que está travado numa tela anterior, pessoal. Temos Ele da algumas última pessoas, rodada aí, né? É mas verdade, parando na 3, a tela está na terceira questão. engraçado aqui para mim, pessoal. Levanta a mão aí quem está vendo a questão o que é um deepfake. Alguém no chat fala comigo? Ó, tem várias pessoas vendo, tá? Então, provavelmente não é aqui a minha conexão, tá? Para o pessoal. Não, para mim tá travado na tela do exemplo verdadeiro. Essa? Não, eu já estou na tela do que é um deepfake, tá? Para mim tá assim, ó. A AI pode ser usada para ajudar na segurança digital e tem um gráfico com 4 barras coloridas. Entendi. Tá Isso na aí tela na. de detectar Tô na mesma comportamentos também. anômalos. Tá, eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Por via das dúvidas, eu vou compartilhar aqui novamente a minha tela, tá?
Parou tudo aqui, gente. Vamos ver se o Dot vai reportar o incidente, né? Tem um incidente aí. E aí, pessoal, estão me vendo novamente? Acho que o Skynet pegou aqui, não gostou. Acho que foi o Rubens que não gostou, que eu postei ali cantando um rap, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês. Está aparecendo agora a minha tela para vocês? Sim, agora sim. Voltou aí o que é um deepfake? Tá, ok, vou tentar continuar. Peço desculpas aí para vocês, para mim aqui estava normal, carregando normalmente, tá? Mas perfeito, pessoal. A maioria de vocês acertou o que é um deepfake. Como a gente falou, é um vídeo, áudio, documento, é qualquer tipo de informação que seja altamente realista, mas que foi gerada ou modificada ali através de alguma ferramenta de inteligência artificial. Vamos ver como é que ficou aí o nosso score. Olha só, Davi assumiu o topo, tá? Seguido pelo Igor Lima, bem próximo. Tomás também está bem perto aí no top 3. Todo mundo ganhou posição, hein, gente? O Alisson está se mantendo, né? Mas o Matheus Gama aí também chegou no top 5, tá? Giovanni atingiu uma sequência de 4 respostas corretas. Parabéns aí, Giovanni. Pessoal, não está aparecendo nada para vocês? Tá aparecendo. Agora tá aparecendo a pontuação. Tá normal. Tá, tinha um colega aí falando, mas de novo, quem está conectado no aplicativo, tá? Através aí direto do Kahoot, é para estar acompanhando ali em tempo real, tá? Ok, vamos para a próxima perguntinha. Qual a atitude mais segura ao receber um pedido urgente por WhatsApp de um colega? Atender imediatamente? Ignorar o colega? Confirmar por outro canal antes de agir? Responder com dados da empresa? Acho que a melhor opção é ignorar o colega, né, cara? Eu estou trabalhando aqui, o cara vem, manda uma mensagem. Poxa, deixa eu trabalhar aqui. Não, brincadeira, gente. Temos aí algumas opções. Perfeito. Maioria aí foi na resposta certinha e o mais importante, ninguém foi na mais incorreta, tá? Pode falar, por favor. Foram na de ignorar, cara. Acho que alguém aí tá mais antissocial que a inteligência artificial, tá? Mas, por favor, pessoal, se um coleguinha mandar uma mensagem para você, não deixa o coleguinha no vácuo. Nunca é uma boa opção, mas também não vai mandar dados da empresa para ele, tá? Então, essa de atender imediatamente. Poxa, eu vou responder imediatamente. O colega falou que é urgente. De novo, esse gatilho da urgência, gente, é uma das táticas assim mais comuns utilizadas em todo tipo de golpe. Sabe aquela promoção? Só tem mais 3 ingressos disponíveis. Só temos mais esse preço por mais 30 minutos. É gatilho de urgência. Cibercriminosos utilizam muito isso daí. Olha, preciso que você faça esse Pix ainda hoje, senão eu vou colocar teu nome ali, vai te prejudicar ou algo do tipo, tá? Então, o primeiro ponto é confirmar por outro canal antes de agir. Será que foi mesmo aquele teu colega? Poxa, o cara nunca nem falou comigo por WhatsApp, aí agora tá todo brother meu aqui me mandando mensagem, perguntando ali informações, então tenham muito cuidado com isso, tá? Vamos ver como é que ficou o nosso score. Davi segue no topo, seguido aí de perto pelo Matheus Gama, tá quase lá, tá? Sander apareceu aqui, Eduardo da GSF apareceu com 3.500 pontos, seguidos aí pelo Luiz, tá? E 21 participantes, olha só, atingiram a sequência de 4 respostas certinhas, tá? Bacana, temos mais aí
4 ou 5 perguntinhas pela frente, tá? O que torna um e-mail de phishing feito por IA mais perigoso do que um phishing normal? Chega em horário de trabalho, contém muitas cores e imagens, é bem escrito e personalizado, vem de fora do país? Tá? Nossa, o Guilherme está falando, não dá tempo nem de ler. Para mim aqui está normal, Guilherme, tá? Vocês ainda têm um tempinho. Olha só, a maioria foi na resposta certinha, tá? O que torna um e-mail de phishing feito por IA mais perigoso? O fato de que ele vai ser algo bem mais realista, bem escrito e potencialmente personalizado para o teu cenário. Porque da mesma forma como a IA consegue acelerar os processos de negócio da tua organização, vai conseguir acelerar o trabalho dos cibercriminosos. Então, ela consegue construir um e-mail bem mais realista que vai atingir ali a tua organização e provavelmente vai ser criado para a tua organização. Então, certinho quem colocou a opção azul, tá? É bem escrito e personalizado. Vamos ver como está o nosso score. Davi segue no topo, Davi está mantendo aí a liderança, tá? Mas o Sander está aí encostado, Luiz também bem próximo, Ana Lacerda também subiu aí, Matheus Gama sempre presente aí no top 5 e a maioria dos participantes, que bom, gente, maioria acertando, mandando bem aí nas respostas, tá? Guilherme, você falou que não dá tempo nem de ler, ó, fica atento que eu já estou indo aqui para a próxima. Dole 1, Dole 2, Dole 3, vamos aqui para a próxima perguntinha. Qual dessas ações ajuda a proteger a empresa de ataques cibernéticos? Legal. Reutilizar senhas para facilitar a memorização? Não me parece muito legal. Manter o software atualizado? Compartilhar logins entre os colegas? Ignorar atualizações de segurança? Gente, aqui são controles básicos de segurança cibernética, tá? Todo mundo foi, a maioria foi ali no certinho, tá? Ó, alguém está compartilhando senha, tá, Rubens? Fica de olho aí, tem uma pessoa aí presente no momento que está compartilhando senha com os colegas. O nome, tá? passa o nome aí. Não tem como, a LGPD não permite, tá? Mas você já tem informação na tela. Mas, gente, brincadeiras à parte, né? Login é igual escova de dente, não convém compartilhar, tá? Mas, brincadeiras à parte, pessoal, tem um relatório que a Microsoft sempre ela publica, que fala literalmente o seguinte: aproximadamente 80%, repito, aproximadamente 80% dos incidentes cibernéticos podem ser evitados com controles básicos de segurança da informação, controles básicos de cibersegurança. Sabe aquela autenticaçãozinha multifator, que quando, além da senha, você pede ali mais informação? Tá? Não vou pedir para levantar a mãozinha, tá? Mas vou dizer, todos vocês deveriam habilitar no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, cada uma dessas ferramentas, e a maioria das ferramentas hoje em dia tem essa opção sem custo. O único custo é você ter um trabalhinho a mais e te protege pra caramba. Do mesmo jeito, a gente precisa fazer isso no ambiente corporativo. 80% dos incidentes, seja vazamento, invasão, seja o que for, seriam evitados se a gente adotasse medidas básicas de segurança da informação. E, obviamente, manter softwares atualizados, seja o software do teu celular, tá? O meu Android aqui, de vez em quando aparece, olha, saiu uma atualização nova, eu aplico assim que possível. Mas no teu computador, nas ferramentas corporativas, é muito importante manter o software atualizado, justamente para que vulnerabilidades sejam corrigidas. Todos os outros itens aí, obviamente, vão gerar aí algum tipo de exposição e não são nada bacanas, tá? Que bom que a maioria acertou. Vamos ali para o nosso score. Davi segue no topo, tá? Ainda o Sander está bem próximo, tá, Davi? Fica ligado aí. Olha, o Borges ainda não tinha aparecido, tá? Também está bem próximo. Luiz já estava aí ocupando a posição. Eduardo, da GSF, voltou aqui a aparecer. E o Borges, parabéns, atingiu aí uma sequência de 7 respostas corretas. Não é à toa que ele está aí no top 3, tá, gente? Mas ainda tudo pode mudar. Ainda temos aí 3 perguntinhas. São 2, não sei, acho que são 3, tá? Mas vamos para a próxima perguntinha. Qual dessas características pode indicar que um vídeo foi gerado pela IA?
bem, tem o Rubens lá no vídeo. Não, não é isso, tá? Voz robótica e sincronização labial estranha, resolução baixa, plano de fundo desfocado, palavras difíceis. Qual dessas características pode indicar que um vídeo foi gerado pela IA? E aí, o que vocês acham? Ok, a maioria foi no item corretíssimo. Voz robótica e sincronização labial estranha, a gente acabou de ver isso, tá, gente? Por mais que aqui seja uma mera brincadeira, deu para perceber ali que não era a voz exatamente do Rubens, tá? Mas eu vou chamar a atenção de um ponto para vocês, tá? Isso daqui é válido agora. Quem sabe daqui a 6 meses a situação já mudou. Então, assim, não confiem num vídeo que parece realmente ser verdade. De novo, toda semana sai aí uma novidade, então esses vídeos estão ficando cada vez mais realistas e eu preciso ser sincero e transparente com vocês. Essa dica, essa resposta que está aqui correta, que 60 de vocês acertaram, quem sabe daqui a alguns meses ela não vai mais ser válida, tá? Quem sabe daqui a alguns anos a gente não tenha a capacidade de meramente, olhando um vídeo, saber se ele foi ou não gerado por IA. A gente está caminhando para isso. Então é muito importante que vocês tenham atenção e desconfiem não só do vídeo, tá? Mas daquela situação, do que está transcorrendo ali no vídeo. Se um colega que mal interage com você te pediu algo estranho, ou até um colega que fala frequentemente contigo te pediu algo estranho, desconfia daquilo ali e busca checar essa informação, tá? Nos vídeos em português, eu ainda percebo isso. Nos vídeos em inglês, o VO3 está muito difícil de perceber. Perfeito, cara. Por quê? Porque a base que é utilizada, tá, Tomás? A base que é utilizada ali para ensinar a IA tem muito mais vídeos em inglês, tá? Então, realmente, no inglês é muito mais fácil. No chinês, provavelmente, também vai ser mais fácil. No português, é mais limitado. Eu vejo a mesma coisa, por exemplo, quando eu peço para gerar uma música que é um jazz, algo do tipo, ele consegue fazer praticamente perfeito. Quando eu pedi para gerar um samba, um pagode, algo bem tipicamente brasileiro, tá? Pedi para gerar aqui um forró pé de serra no estilo cearense, já ficou meio tortinho, tá? Então, assim, a questão é, a IA, ela usa a base de conhecimento dela para gerar essas informações. Ela acaba não exatamente, digamos assim, criando do zero, tá? É meio como a gente. Ela tem uma base ali para comparar e criar algo parecido, tá? Então, no idioma inglês, a base é muito maior, ela vai ser mais efetiva. Dito isso, cara, em alguns meses é bem provável que, mesmo para português, a voz fique ali perfeita, o vídeo fique perfeito. Então, a única linha de defesa para identificar esses vídeos falsos são literalmente vocês, tá? Alguns movimentos ainda são um pouco estranhos. Não vou nem falar, cara, meus movimentos aqui também eu acho bem estranhos, tá? Mas brincadeiras à parte, é isso mesmo. A movimentação ali da IA é robótica, alguns movimentos o ser humano não seria nem capaz de fazer, tá? Mas isso vai mudar com o tempo. Então, se liga muito mais na situação do que nessas falhas em si, tá? Próxima pergunta. Aliás, vamos ver como é que tá aqui o nosso score. Ó, Davi tá se consagrando aí no topo, tá? Beleza, show de bola, Davi, tá? Aumentou o espaço entre o Davi e o Sander. Luiz também ali coladinho no terceiro lugar. Tomás apareceu aqui, Matheus Gama voltou ao top 5, subiram aí algumas posições. Olha só, Neto está se recuperando com 3 em sequência, tá? Legal, gente, ainda temos aí perguntinha, dá para mudar tudo. De novo, não basta ser certo, tem que responder rápido. Quem responde rápido pontua mais. Viu a resposta correta? Já responde, tá? Próxima perguntinha. O que você deve fazer se suspeitar que clicou em um link malicioso, tá? Não contar para ninguém, que aí a situação está resolvida. Desligar o computador. Reportar imediatamente ao time responsável. Apagar o histórico do computador. Pessoal, essa aqui todo mundo tem que acertar. É provavelmente um dos pontos mais importantes. Já falei muito com o Rubens. Olha que coisa boa, cara. A maioria de vocês foram direto no ponto ali. Tenho certeza que esse colega que desligou o computador está só querendo zoar aqui com o palestrante, tá? Clicou em algo estranho.
Pô, não vai desligar o teu computador, não vai apagar o histórico de navegação, que não vai adiantar de nada, cara. Muitas vezes isso daí, o ransomware está correndo solto pela empresa, tu desligar o teu computador não vai adiantar de nada. Faz o correto o mais rapidamente possível. Reporta imediatamente o incidente ou a situação suspeita para o time responsável. Tem que desligar a internet, né? O Hendrik falou, não é muito prático, tá, cara? Mas o importante mesmo é você reportar esse incidente, tá? Apagar o histórico de navegação, gente, não vai ajudar em nada. Tem até como recuperar através de técnicas aí de forense, recuperar o histórico, as telas, recuperar a forma como você clicou, tá? Então, não adianta de nada. O correto é você reportar para o teu time o mais rápido possível, tá? Vamos ver como é que ficou aqui o score. Olha só, o Davi está se consagrando ali no primeiro lugar, mas o Luiz encostou, cara. O pessoal pulou aí, as 4 pessoas, olha aí, Luiz, Tomás, Matheus Gama e Igor Lima, todos ganharam posição aí. E agora vamos para a nossa última perguntinha. Todo mundo preparado, pessoal? Prontos aí? Ainda dá para bater. O Davi tá faz tempo. Parabéns, viu, Davi? Tá afiado aí. Tá? Será que ele botou a inteligência artificial, Rubens, aí, para responder, cara? Depois a gente faz uma auditoria, tá? Mas parabéns, parabéns, Davi. Tá? Última perguntinha. O Luiz está no cangote do Davi, bem próximo, tá, gente? Um clique pode mudar tudo. Vamos lá. O que é essencial para lidar com ameaças digitais na era da IA? Bacana. Apenas softwares de segurança? Conhecimento técnico avançado. Todo mundo tem que ser um especialista. Conscientização e atitude de todos os colaboradores. Não utilizar a inteligência artificial. Vou evitar os problemas da inteligência artificial. E aí, gente? Olha só, a maioria de novo foi no item correto, tá? Conscientização e atitude de todo o colaborador. Aqui a gente está meio que falando no contexto corporativo, gente, mas o mesmo vale para nossa rede doméstica, para o chat GPT pessoal, enfim, são cuidados que a gente tem, tá? Nessa era aí repleta de ameaças digitais, com IA, sem IA, nós precisamos ter esses cuidados, tá? Apenas softwares de segurança não vão te proteger sozinho, por melhor que eles sejam, são extremamente relevantes. Um bom antivírus, uma boa ferramenta de prevenção contra vazamento de informação são fundamentais, mas não é apenas isso que vai te resguardar. Conhecimento técnico avançado, pessoal, desculpa, mas o que você precisa para usar o ChatGPT hoje em dia é saber falar. Acho que não precisa nem mais escrever, eu converso com ele, eu ativo o módulo conversacional aqui, a gente fica batendo um papo, e já tive altas conversas aqui com o ChatGPT, tá? Então está cada vez mais simples de utilizar, você não precisa ser um grande especialista para usar IA e não, muito menos para saber quais são os riscos, tá? Não usar inteligência artificial, vou dizer que em alguns segmentos até isso daí está sendo seguido, tá? Empresas, às vezes, mais tradicionais, que têm ali um perfil de riscos diferente, enfim. Mas, na prática, se a gente deixa de usar IA, vou fazer aquele paralelo, vai ser praticamente uma empresa que não usa a internet. Vai ser praticamente uma empresa que não usa eletricidade. É difícil da gente imaginar. E olha que, de novo, a gente está bem no começo dessa transformação. Então, o mais importante é a gente ter ali consciência dos riscos e tomar atitudes corretas, desde não compartilhar informações indevidamente com a IA, desde saber identificar golpes, saber reportar incidentes. Isso é o correto para a gente atingir o potencial máximo, o nosso potencial máximo, com a IA nos ajudando, sem expor o nosso negócio, sem expor a nossa vida pessoal aí para ciberameaças, tá? Prontos aí para a gente ver o ranking, gente? E aí, posso clicar, Rubens? Quer fazer algum drama? Tem a musiquinha, né? Acho que a musiquinha não está saindo, não. Vamos lá. Ok, o ranking final. Olha aí, Davi, parabéns, tá, cara? Você ficou, só errou a pergunta do Ceará, pelo visto, tá? 9 de 10. Talvez você não tenha apostado no Ceará, senão teria ido 10 de 10. Os outros colegas também, tá? Acertaram bastante aí, então, parabéns ao Davi, que ficou em primeiro lugar. Luiz, segundo lugar, bem
próximo, tá, gente? 200 pontinhos, a menos de 200 pontos de diferença, às vezes é 2 segundos ali em uma resposta ou outra, e a Ana também bem próxima aí no terceiro lugar. Parabéns aí a todos vocês, acho que o time todo estava respondendo muito bem, e a gente sabe que o mais importante aqui é sair com essa visão aí do aprendizado do nosso jogo, tá? Parar aqui de compartilhar para me despedir de vocês. Rubens, peço desculpa, acho que por conta dessa interferência da internet, me atrasei aqui alguns minutinhos além do previsto, tá, cara? Mas o Rubens já tem evidência do treinamento, é isso aí, tá, Rubens? Já temos aqui uma ótima evidência de treinamento e, pessoal, é muito importante esse momento, é muito importante esse tipo de encontro para que a gente discuta esses temas, porque, como eu gosto de dizer, eu adoro viver no futuro, tá? Essas coisas de inteligência artificial, realidade virtual, eu tenho aqui, tá aqui do meu lado, ó. Eu brinco de vez em quando, não sei se vai dar para aparecer para vocês, mas eu tenho o meu headset aqui de realidade virtual, tá? Eu sou aficionado por tecnologia, adoro meus múltiplos videogames, estão aqui do lado também para, de vez em quando, entre uma reuniãozinha e outra, quando eu não estou querendo falar com o Rubens, eu estou aqui no videogame, tá? Mas mesmo quem não é tão aficionado por tecnologia, a gente já vive nesse futuro que a maioria de nós crescemos acreditando que ia ser só ficção científica, que era só tema de Hollywood. Então, ao mesmo tempo que a gente está avançando aí na tecnologia, é extremamente importante que a gente esteja ciente dos riscos e com a atitude correta. Rubens, Rogério, todos vocês que me convidaram para estar aqui, mais uma vez, eu me sinto extremamente privilegiado de poder passar esse tempinho com vocês. É um prazer enorme. Espero ter atendido aí as expectativas e descontraído aí um pouquinho. Rubens, desculpa aí pelo Baby Rubens e pelo MC Rubens, mas você tinha me autorizado, tá? Eu tenho evidência, tá, pessoal? Não vai afetar LGPD, tá? Mas fico por aqui. Rubens, se você ou o Rogério tiver alguma mensagem final, ou se algum colega tiver mais alguma dúvida... Eu só para os 3 ganhadores, eu procurar a Jéssica para saber como retirar uma premiação. Tá bom? E do mais, parabéns, o show de apresentação. Como sempre, né, Dodge? Agora, parece que gostaram do Rubens Reborn. Estão Canta, pedindo para despedir com ele ali. Estão canta, pedindo para colocar o canta. Rubens. Qual dos dois, gente? Eu só não vou botar o Eu Baby não Dodge, sei. tá? Mas tudo bem, eu boto aqui de novo. Pera ainda, deixa eu tentar compartilhar. Tem que compartilhar com o áudio, Manda tá? um flow pra gente, vai, Rubens. Ó, eu vou mandar depois para você, Rubens. Você distribui aí internamente como quiser, tá, cara? Mas vocês preferem aí o Baby Rubens ou o MC Rubens, tá? Não tô vendo vocês, tá, gente? Falem aí no chat que eu vou tentar olhar aqui. Tô olhando pro meu monitor secundário. Não é mamãe. Querem que eu coloque aqui? Pode ser o MC Rubens, que está aqui mais próximo? Pode sair. Vamos ver. Ó, ele resolveu não aparecer dessa vez, tá? Vamos ver se ele vai. Me avisem se o áudio está saindo. Yo! É a era da IA, conexão global, mas o golpe vem rápido, digital e letal. Deepfake, phishing, engenharia social. Caiu no link errado, o estrago é real. Zero trust no sistema, senha forte no login, dupla autenticação é o novo motim. Chatbot espião? Fica ligeiro, irmão. Até Alexa pode virar vilão. Machine Learning protege, mas também pode atacar. Quem treina os modelos precisa revisar. Privacidade é ouro, proteção é lei. Se vazar teus dados, quem responde é você. Política forte, cultura no chão, cyber é todo mundo, não só o botão. Na nuvem, no server, no app que você cria, blindado é quem vigia na era da IA. Terminou com cara de mal, gente. Fiquei com medo aí no final da apresentação. Pessoal, mais uma vez, um prazer imenso estar aqui com vocês. Deixa eu tentar parar aqui o meu PowerPoint antes que o Rubens apareça de novo. Rubens, mais uma vez, desculpa aí pelas brincadeiras, mas acho que foi super divertido, tá? Um ótimo restinho de quarta-feira aí para todos, tá? Fiquem bem e sigo à disposição, como sempre, espero
estar aqui com vocês daqui, falando de outros temas, quem sabe no futuro, quem sabe na próxima a gente traz o Rubens cantando, dançando, saltando, tá? Eu até fiz um vídeo no Flow, fiz comigo, tá, Rubens? Mas não vou poupar de vocês de compartilhar esses resultados, tá? Valeu, Doc. Beleza. Muito obrigado, cara. Valeu, gente. Obrigado a todos. Até logo, Valeu, pessoal. pessoal. Obrigada, Tchau, gente. Obrigada, Dot. Pessoal, um Tchau, abraço. tchau. Obrigado, Dot. Grande abraço. Valeu, valeu. Valeu, tchau. pessoal. Bom trabalho a todos. Tchau, pessoal.